Uma boa noite para quem nos acompanha nesta terça-feira, dia 22 de julho. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Superior Tribunal de Justiça autoriza a inclusão de gênero neutro no registro civil. Sara Niederauer. A decisão foi unânime e reforça o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação. Protocolo de julgamento com perspectiva de gênero é legitimado pelo Conselho Nacional de Justiça. Vínculo socioafetivo impede mudança de registro após DNA negativo. E ainda, cão de suporte emocional está sujeito a limitações em avião. João Vitor dos Santos. O Tribunal de Justiça decidiu que os animais de suporte emocional não podem ser tratados da mesma forma que os cães-guia, no que se refere à autorização obrigatória para a permanência nas cabines de voos, tanto nacionais quanto internacionais. Agora são 6h16 e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Nota técnica destaca legitimidade de protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. As informações com o repórter Diego Brião. O plenário do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou uma nota técnica sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero a ser enviada à Câmara dos Deputados. A aprovação ocorreu por unanimidade na última sexta-feira. O documento esclarece questões levantadas no projeto de decreto legislativo de número 89 de 2023, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Parlamento. A proposta legislativa visa sustar a aplicação da resolução CNJ, que estabeleceu diretrizes para julgamento com perspectiva de gênero no Poder Judiciário brasileiro. Segundo declarou a relatora do projeto, a norma editada pelo Conselho tem conteúdo de natureza política, razão pela qual a deliberação sobre a matéria deve competir ao Poder Legislativo. A nota técnica, relatada pela conselheira Renata Gil e apreciada na primeira reunião extraordinária virtual deste ano, reúne subsídios jurídicos, institucionais e normativos de direitos humanos em resposta à proposta legislativa. O normativo aprovado pelo plenário do Conselho em março de 2023 é um reconhecimento à existência de fatores históricos e sociais que, de modo direto ou indireto, ainda podem exercer influência sobre decisões judiciais em diversas áreas do direito. Da agência Rádio Web, Diego Brião. E o STJ destaca a possibilidade de retificação do registro civil para adoção de gênero neutro. Confira agora com a repórter Sara Niederauer. A edição 849 do informativo de jurisprudência do STJ trouxe 2 julgamentos de destaque. Um deles, da terceira turma, reconheceu o direito de pessoas transgênero não binárias de alterar o registro civil para incluir o gênero neutro. A decisão foi unânime e reforça o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação. O processo tramita em segredo de justiça e foi relatado pela ministra Nancy Andrighi. Outro destaque veio da primeira turma, que também decidiu por unanimidade que quando a prescrição é interrompida por protesto judicial, o novo prazo começa a contar a partir do último ato praticado no processo e não da data em que ele foi ajuizado. A tese foi fixada no julgamento sob relatoria da ministra Regina Helena Costa. O informativo é publicado pela Secretaria de Jurisprudência do STJ e reúne decisões que representam avanços ou mudanças relevantes na interpretação das leis do país. Da agência Rádio Web, Sara Niederauer. Termina amanhã o prazo para que tribunais e órgãos do sistema de justiça se inscrevam no segundo prêmio Boas Práticas Pop Rua Jude. As iniciativas devem estar em execução e tratar do acesso à justiça para a população em situação de rua. Já no dia 28 de julho, termina o prazo para que os participantes do segundo Encontro Nacional Pop Rua Jude enviem propostas de orientação a serem discutidas durante o evento. Marcada para acontecer de 13 a 15 de agosto, a segunda edição do Encontro Nacional Pop Rua Jude vai ser realizada em São Luís, no Maranhão, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça. O evento tem como tema Justiça Emancipatória e Liberdades Substantivas e vai debater como garantir que todos os cidadãos e cidadãs tenham acesso à justiça e possam
possam exercer os direitos de forma plena e também igualitária. As sugestões devem ser encaminhadas e identificadas com um dos eixos que vão ser abordados no evento, que são cidadania, pessoas em situação de rua e o sistema criminal, gestão e governança, violência estrutural, moradia adequada e empregabilidade e justiça restaurativa. As sugestões aprovadas vão compor o Manual de Orientações de 2025. As informações sobre como se inscrever estão todas disponíveis no site cnj.jus.br. Agora são 6h20. No próximo bloco, em viagens aéreas, cão de esporte emocional está sujeito a limitações. E ainda, mesmo com o exame de DNA negativo, vínculo socioafetivo impede a mudança de registro. O Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. Retificação de registro de filho após exame de DNA negativo depende da inexistência de vínculo socioafetivo. Os detalhes com Priscila Mendes. Por maioria de votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça recusou a aceitação do recurso especial de um homem que, após realizar exame de DNA e descobrir que não era o pai biológico de um adolescente, solicitou a retirada do nome do registro civil do filho. Segundo o STF, apesar do homem ter registrado a paternidade por acreditar no vínculo biológico entre ele e a criança, o colegiado considerou inviável a retificação do documento para a exclusão da paternidade por existir prova de vínculo socioafetivo entre ambos. De acordo com o processo, antes do exame de DNA, pai e filho mantinham uma relação saudável, incluindo viagens, pagamento de despesas e boa convivência com os demais parentes. Depois do resultado do exame, o homem devolveu o adolescente à avó materna e pediu judicialmente a retificação do registro do filho. Em recurso especial, o homem argumentou que a relação socioafetiva deixou de existir quando a verdade sobre a paternidade veio à tona, tendo se afastado do jovem há cerca de 9 anos. No caso dos autos, os depoimentos colhidos em audiência não deixaram dúvidas sobre a existência de vínculo socioafetivo que não se apagou completamente, mesmo após o resultado negativo do exame de DNA. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça retoma os julgamentos presenciais no dia 6 de agosto com uma pauta relevante, que envolve questões importantes do direito processual e também do consumidor. Entre os destaques está o julgamento do tema 1201, que vai decidir se é possível aplicar multa de até 5% do valor da causa em agravos internos considerados abusivos, mesmo quando forem contra decisões baseadas em teses já consolidadas. No tema 1306, os ministros vão avaliar se decisões judiciais que apenas citam outros julgados, as chamadas decisões por remissão, atendem aos requisitos legais de fundamentação exigidos pelo Código de Processo Civil. Outro assunto importante é o tema 929, que trata da devolução em dobro de valores pagos indevidamente. A Corte vai definir em quais casos o fornecedor pode ser dispensado dessa penalidade quando houver erro justificável. Além desses temas novos, o STJ também deve retomar julgamentos que estavam paralisados, como o que discute se a fraude à execução permite a penhora de bem de família e o que trata do alcance da gratuidade de justiça e da contagem dos prazos recursais em intimações eletrônicas. Outros assuntos pendentes incluem a necessidade de liquidação prévia em ações coletivas, os critérios para a concessão da justiça gratuita e o alcance da exceção à regra da impenhorabilidade de salários em dívidas que não são alimentares. Agora vamos ao outro assunto. Animal de suporte emocional não pode ser equiparado a cão-guia para acompanhar passageiro em avião. Quem traz as informações é o repórter João Vitor dos Santos. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os animais de suporte emocional não podem ser tratados da mesma forma que os cães-guia, no que se refere à autorização obrigatória para permanência nas cabines de voos, tanto nacionais quanto internacionais. O tribunal esclareceu que enquanto os cães-guia usados para ajudar pessoas
pessoas com deficiência visual recebem um treinamento rigoroso e têm identificação própria, os animais de suporte emocional não possuem esses requisitos. A regulamentação específica para cães-guia está prevista pela Lei 11.126 de 2005 e não pode ser aplicada aos animais de suporte emocional. O caso analisado envolveu uma companhia aérea que recorreu de uma decisão que permitiu o embarque de 2 cachorros que seus tutores consideravam como animais terapêuticos no transporte aéreo, tanto no Brasil quanto no exterior. O Tribunal Estadual entendeu que, embora as empresas aéreas sigam regulamentos específicos para o transporte de animais de estimação, essas regras devem ser flexibilizadas, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, o STJ deixou claro que não cabe a equiparação automática entre os animais de suporte emocional e os cães-guia, como previsto pela Resolução 280 de 2013 da Agência Nacional de Aviação Civil. Esse julgamento reforça a distinção entre os 2 tipos de animais e suas respectivas funções, com base em normas específicas para cada situação. Da Agência Rádio Web, João Vitor dos Santos. 6 horas e 26 minutos a seguir, o que é notícia nas cortes brasileiras. Radar da Justiça. Vamos agora ao nosso giro pelos tribunais do Brasil. Conciliação itinerante movimenta mais de R$600 mil em acordos no sul do Maranhão. Destaque de Mércia Lívia. O projeto Conciliação Itinerante do Tribunal de Justiça do Maranhão movimentou mais de R$615 mil em valores negociados nos municípios de Balsas, São Raimundo das Mangabeiras e São Pedro dos Crentes, no sul do estado. Em São Pedro dos Crentes, no último dia da ação, o índice alcançado foi de 100% de acordos realizados, novo recorde percentual obtido na unidade móvel do tribunal. Justiça de Goiás realiza oficina de descarbonização. Destaque de Cid Marcos. Com o objetivo de desenvolver soluções criativas e efetivas relacionadas à descarbonização, o Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizou hoje uma oficina sobre a temática. O Programa de Descarbonização tem o objetivo de implementar ações para alcançar a neutralidade de carbono até o ano 2030, conforme estabelecido pela Agenda 2030, definida pela Organização das Nações Unidas. Consulta pública fortalece enfrentamento da tortura no sistema socioeducativo de Santa Catarina. Destaque de Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina lançou um edital de consulta pública com o objetivo de reunir informações sobre denúncias de tortura e tratamentos degradantes contra adolescentes privados de liberdade em unidades socioeducativas de Santa Catarina durante o ano de 2024. A iniciativa visa a promoção, garantia e fortalecimento de medidas de prevenção e combate à tortura e aos maus tratos no sistema socioeducativo estadual. São 6 horas e 30 minutos e o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.